noite, bem-vindos. Nesses tempos de revisionismo alucinado, sem qualquer compromisso com a realidade histórica, em que pobres boçais usam a internet para alardear com orgulho sua ignorância, batendo pé, por exemplo, para dizer que a Terra é plana, é mais importante do que nunca conhecer a história que vamos ouvir hoje. Racistas de todo o mundo, de jovens militantes a chefes de Estado, já chamaram o extermínio organizado de 6 milhões de judeus, ciganos, homossexuais e outras minorias de 6 milhões de mentiras. Pois hoje recebemos aqui um sobrevivente brasileiro do Holocausto. E isso é a mais pura verdade. 70 anos depois, temos o privilégio, a oportunidade de escutar o seu testemunho incontestável. Hoje, aos 90 anos de idade, ele vem acompanhado de seu biógrafo. Por favor, recebam o historiador Gabriel Pierin e o brasileiro que sobreviveu ao campo de extermínio de Auschwitz, Andor Stern. É melhor eu chamar o senhor de Andor ou André? Tanto faz. Tanto faz. É. Porque é Andor, húngaro, André, brasileiro. Vou pedir para você contar histórias hoje, que eu acho que você já contou muitas e muitas vezes. Você meio que faz de uma missão de sua vida, um sentido de sua vida, contar e recontar essa história. Por quê? Eu não posso nem te dizer porquê. Eu sinto uma necessidade, sim. Eu acho que fazendo lembrar o que realmente aconteceu, eu faço um bem para essa garotada também, que só sabe se queixar e não consegue enxergar como a vida é uma maravilha. Mas se fosse possível esquecer, o senhor preferia esquecer? A minha mulher disse para mim, sou casado há 65 anos, que eu nunca saí de lá, que eu vivo lá ainda. Não sei se é verdade, mas não dá para esquecer, não dá nem para questionar. Será que foi bom, será que foi ruim, que isso aconteceu comigo. A única coisa que eu sinto, que a minha vida de 90 anos aconteceram coisas que dá para viver 200 anos com os seus acontecimentos. Coisas incríveis, milagres. Já começa pelo fato de ser um brasileiro. Pouca gente ouviu falar, aqui, ó, o único brasileiro. Gabriel, Sim. Como é que você conheceu o Andor e a história dele? Numa palestra. Eu sou professor também, além de historiador, e ele, a convite da escola que eu lecionava, ele foi dar palestra, inclusive a primeira palestra que ele deu. Na verdade, já era uma história, era uma página virada da vida dele, e eu o conheci nessa palestra. Imediatamente eu fiquei não só encantado, porque toda história de sobrevivente do Holocausto ou de guerra é uma história impactante. Mas no caso do Andor, a forma como ele lida, né, ou como ele lidou com essa questão foi bastante interessante. E aí a gente estabeleceu uma amizade. E essa amizade dura aí, já tem 10 anos. Andor, você nasceu no Brasil por acidente, por acaso? Não, meu pai era médico de uma mina em Morro Velho, Nova Lima. Era um lugar insalubre na época. Mas o seu pai era húngaro ou brasileiro? Era húngaro. Húngaro. Mas ele já Trabalhava se formou aqui. aqui. Trabalhava numa multinacional de Minas chamada Anglo Gold. Arranjou uma transferência para a Índia. Me levaram, né? Não fui levado. Foi Mumbai hoje é Bombay. Que idade você tinha quando foi para a Eu Índia? nasci em 28, isso foi 30 ou 31, não me lembro. Então, mais. essa foto que temos aqui, eu acho que é uma foto anterior à sua viagem à Índia.
Não, essa viagem essa ainda aqui em São Aqui no Paulo. Brasil, né? Aqui no Brasil. Devia ter 2, 3 anos por aí. 2 anos. Não, 2 aninhos e pouco. O que aconteceu depois? Quando o contrato do meu pai terminou, se ele fosse vivo e sentisse a realidade, época, não ia nem para aquele endereço e voltaria correndo para cá. Resolveram parar na casa dos meus avós. Saudade dos avós, tá? Em Budapeste? Budapeste mesmo. E lá eu cheguei com, sei lá, deve ter 3 aninhos, 4. Mas a que você atribui essa decisão de voltar para a Hungria? Eles estavam mal informados sobre o que estava acontecendo na Alemanha e na Europa? Eu vou contar para vocês que os judeus húngaros pensavam que eles eram indestrutíveis, porque cada judeu na Primeira Guerra tinha cruz de ferro, era um judeu de, não sei, centenas de anos da Hungria. Eles, vindo o antissemitismo crescendo, vindo o Hitler assumir, achavam, não, conosco não vai acontecer nada. Queria mostrar agora uma outra foto sua, agora com sua mãe. Júlia era o nome dela? Júlia Chigani. Sabe que foto é esse? Eu me lembro, quer dizer, depois eu soube. Quando os meus pais chegaram lá na Hungria, eles tinham uma escolha. Ou ficar quieto e ter um filho húngaro, ou tinha que declarar na polícia que ele é um estrangeiro. Porque eles pensavam, eu voltando para o Brasil, não voltar como um gringo. Foi registrado como brasileiro. Eu constava Foi registrado lá. na Hungria como brasileiro. Sim. Quando é que o senhor foi preso pela primeira vez? Eu fui preso a primeira vez, não foi deportado. Não foi deportado. Eu fui detido como refém, justamente por causa da minha nacionalidade. Eu estava 12 para 13 anos. Cheguei em Birkenau, tinha 14 para 15... Não, 15 anos. Em Auschwitz. Não, em Birkenau. Birkenau. A mesma coisa. 4 quilômetros de diferença. Por que o senhor foi levado a Auschwitz? Foi porque os judeus da Hungria, depois de abril de 44, foram concentrados, gueto, e foram deportados todos. Você foi com a sua família para Auschwitz? Fui com minha mãe, minha tia. E quando é que você foi separado de sua mãe? Em Birkenau, quando descemos do vagão. Lá que eu vi a primeira vez o Mengele. Ele que... Você viu o Mengele? Eu vi 2 vezes, eu vi. 2 vezes. E ele que determinava quem ia para que lado? Não, tinha 8, 10 deles. Tinha umas mesinhas e chegava. Eles mandavam já separar homens e mulheres, lá que eu vi a minha família a última vez. E de lá que o processo depois, tira tudo, marca o braço. O senhor se importa de me mostrar a sua Não. tatuagem? Qual é o número? 83892. Não jogue no bicho que não dá sorte. E em Auschwitz, quais foram as primeiras... Em Auschwitz? Mas ainda bem que eu fiquei pouco tempo. Garoto bom, forte, né? Fui escolhido para Monowitz, Auschwitz. Monowitz trabalhava numa fábrica onde fabricava gasolina artificial de carvão e material de explosivos lá. E fiquei alguns dias, logo me ensinaram que não me apresentar para nada que não era bom. Mas fui chamado, teve que ir. Eu, um amigo meu, que se você lê o livro, que fizemos desde o primeiro até o último momento juntos. Luiz. O Luiz, eu perdi esse amigo 5 anos atrás. Ele também sobreviveu. E eu sobrevivi graças a ele e vice-versa. E ele sobreviveu graças a você. Quer dizer, Você disse há pouco que o ser humano se acostuma a tudo. Mas como se acostumar ao dia a dia de um campo de extermínio? O ser humano tem uma resistência incrível. E a natureza, a sua vida do intelecto e a sua vida fisiológica, ela vai se encolhendo, vai se encolhendo, vai se encolhendo até a ponto
que eu posso lhe dizer, talvez sem exagero, que você imagina um cachorro faminto que anda na rua procurando lata aberta para comer algum lixo, que no fim você só pensa em comer, ou o seu problema de higiene desaparece, você é imundo, você é cheio de piolho, você é cheio de muquirana, pulga, o que você quiser imaginar, sarna, você é um zoológico de bichos, você não toma banho, se me permite, você tem uma eterna diarreia e no inverno você nem acha ruim porque é quentinho, sabe? E aquela mesma calça nunca vai ser lavada. Quando você tem que aparecer a primavera, você se enrola da neve derretido para você ter uma limpeza. E a família vai desaparecendo, porque quando começa a te incomodar, você expulsa. Fome, concentrado, chega ao ponto de você jantar virtualmente, você deita no chão e você imagina uns armários de pães, de frios, de queijos, de geleias, de bolos, e você monta teu sanduíche virtualmente. Isso você fazia todos os dias? Todos os dias. Talvez isso que me surpreendeu. Agora, você talvez quer... Não tem momento seguinte, não tem amanhã, não tem... Perspectiva nenhuma. Tem muita gente que desistiu. Eu quase desisti uma vez. Fizeram uma injustiça comigo. Mas eu falei, não, Andrezinho, quem sabe se um dia você chega e volta para o Brasil, porque tem uma saudade do desconhecido, que a minha mãe contava maravilhas daqui. E como é que você conseguiu não enlouquecer? Esse acontecimento, queira ou não queira, te marca. Mas eu não vivi em função. E não vivi me lamentando que eu passei por isso. Pelo contrário. Mas eu estou perguntando como é que você não enlouqueceu lá, no campo. Né? Se você já tinha que viver no mundo da fantasia para se alimentar virtualmente. Não tinha, né? Perdão, não tinha fantasia. Justamente não tinha. Você estava concentrando só, sabendo que você vai receber, que hora que você vai receber aquela porcaria da sopa e aquele pedacinho de pão que não vai te resolver, porque a fome não é fisiológico, é psicológico também. Mas era o grande acontecimento do dia. Se eu fosse honesto lá e carregasse o cimento, aliás, até hoje eu não tenho resposta. Como eu, quando fiquei livre, os americanos, onde eu pesava 28 quilos. Como eu conseguia levantar? Eu me punha nas costas um saco de cimento e eu carreguei um pedaço. E hoje, por exemplo, eu fico claro que tem uns vestígios, né? Eu, por exemplo, olha minhas unhas aí. Eu não tinha mais unhas aqui. Era uma coisinha que pensei que nunca mais viravam. Meus pés também. Porque as unhas param de crescer, né? Não, apodrecem. Apodrecem. Levei mais ou menos um ano para me reformar. E o gueto de Varsóvia? Não, o gueto de Varsóvia... O senhor foi para lá? Não, perdão. O senhor esteve lá? Estive lá porque foi quando me tiraram de Birkenau lá e Auschwitz, levaram direto para Varsóvia pelo seguinte: a Alemanha já estava sendo bombardeada diariamente. Você, por acaso, assistiu ao Pianista? Você lembra aquele pedaço que eu não sei até hoje como o Polanski conseguiu reproduzir aquilo? Porque exatamente a parede onde o bonde passa e as ruínas igualzinho. A gente catava tijolos, tínhamos skids, onde a gente colocava os tijolos inteiros, e conforme tijolo do mesmo tipo, em montinho de 214, de noite vinha um trem e levava para a Alemanha, porque eles não tinham mais tempo de fazer tijolo. E no filme o que lhe impressionou foi que a reconstituição era perfeita. A cor da parede. Quando eu vi aquilo, eu tive um estremecido. Esse pedaço. Exatamente isso.
aí que a gente catava os tijolos. Aí que você catava Aí, os tijolos. eu e os outros, até os russos chegarem. Daí que eu fui parar, daí que eu fui depois para Dachau. Quando os russos chegaram, eles já estavam ouvindo barulho, eles embarcaram a gente para Dachau, onde o Dachau, você sabe que era um campo de concentração múltiplo, né? De castigo, trabalho, de administração, eu administrava outros campos. E de Dachau, depois eu parei num lugar chamado Mühldorf, depois um outro lugar chamava Ampfing, depois um outro chamava Waslager, que é onde a guerra terminou. E onde eu me livrei, né? Onde eu fui embarcar. O professor Gabriel não acreditava da minha história. Ele me obrigou, a gente marcou um encontro na Europa, eu tive que mostrar para ele todo o meu itinerário lá, campo por campo, né? Inclusive a minha infância, onde aprendi a ler, escrever, nadar. E até mesmo o lugar onde você foi libertado. Também o lugar em Seeshaupt, um lugarzinho maravilhoso lá, onde os americanos chegaram. Você estava num vagão como esse aqui, né? Era um vagão exatamente isso, exatamente assim. Vocês foram largados dentro do vagão? Dia 24 de abril. De 45? De 45, os americanos chegaram dia 1º de maio. E entre 24 de abril e 1º de maio, o que vocês comiam e bebiam? Nada, não tinha nada, absolutamente nada. Nem uma gota de chuva, nem... Segundo o Luiz me falava, que eu falava para ele, já não estava muito legal, que nós precisamos cozinhar as batatas, mas não tinha batata para cozinhar. Você já estava delirando. E a reação dos americanos ao ver vocês? Você nunca vai esquecer, na hora que eles abriram o vagão, adultos chorando que nem garotinhos de 5, 6 aninhos, enfiando a mão na blusa lá, jogando para nós cozinhas, comida, e os que comeram se deram mal, né? Eu não tinha mais forças para comer. Porque o estômago não tinha como digerir mais nada. Depois, americano é fantástico, a organização. Isso era logo de manhã cedo, 2 horas depois já apareceu uma fileira de caminhões com boilers no caminhão, com tinas lá, tirando nossa roupa. Enfermeiras americanas, tudo vedadas, né? Jogando fora nossas tralhas, dando banho, botando um pijama da Cruz Vermelha. Eu me lembro da minha sensação, dessa minha primeira sensação, que eu punha assim, o pé no chão, um pé, o outro não estava legal. E senti se eu estava por aqui, eu estava lá em cima. Falei, se eu estou lá em cima, até que não está tão... Mas quando é que você se deu conta de que estava livre? Levou uns bons dias. 2 dias depois, já no hospital, a Cruz Vermelha mandou uma caixa onde tinha, primeira vez que vi, latinha de Nescafé, leite ninho, um bolo inglês, 10 maços de cigarros com Chesterfield, chocolate, enfim. Eu vivia no campo de concentração, eu tirei meu pijama, amarrei no pescoço, de manhã cedo levantava e fazia inventário para ver se ninguém roubou nada. Aí pegava, e não tinha unha, então lambia meu dedinho, punha no leite em pão, punha assim na língua e aquela maravilha. Ah, sim, e a nossa alimentação, uma espécie de um papinha lá, que nem de criança, tem bom gosto, mas não tem consistência. Isso, as enfermeiras lá, a gente podia pedir quanto queria. Mas como eu ficava com vergonha de tanto pedir e não conseguia andar porque eu tinha tido um problema com meu pé. Para você ter uma ideia, no dia que me pesaram, dia 1º de maio, eu pesava 28 quilos. Dia 17 de junho, que era meu aniversário, eu pesava 55. Você pode imaginar engordar tudo isso, né? Também eu roubava comida dos americanos, dos alemães. Tinha saque livre, não sei se você sabe, né? Sabe o que é saque livre? Não.
Os americanos, para nós, prisioneiros, permitiam, podia entrar na sua casa, pegar teu óculos, tua caneta, e você não podia reclamar, tirar teu paletó. E nunca peguei um prego de ninguém, mas o que encontrei de comida, daí aconteceu uma coisa terrível. Conforme você volta a viver, eu já não tinha mais vergonha do meu corpo. Estava tudo, parecia um mapa, né, geográfico. Mas eu tirei a minha camisa e nessa beira desse lago, esse já no mês de junho, julho, eu sentei e projetei o meu futuro. Qual era? Onde que eu vou estar daqui a 5, 10, 20 anos? Mais longe nem ia. Naquela época, a longevidade estava em torno de 58 anos. Né? Uhum. E o que eu quero na vida? Aí eu montei as minhas máximas. Falei assim, o dia que tiver um par de sapatos que não entre água e não machuca meus pés, não seja aquela clumpa de madeira que você não pode perder se não te matam, ainda por luxo uma meia, uma roupa livre de insetos qualquer, um paletó onde eu tenha um bolso desse tamanho, eu possa mandar, sabe aquele pão de peito, aquele pão italiano, possa ter uma fatia bem consistente aqui no meu bolso e eu tenha o controle, dizer, eu vou comer esse pão amanhã às 4 horas da tarde e eu resistir de comer, não devorar na hora. E esse foi o seu projeto de vida? Não, ainda tem a mais importante. Eu poder ir para frente, para trás, de lado, para ninguém me bater, e aonde eu quiser, eu vou ser o homem mais realizado do mundo. Aí você chega aqui, entra na concorrência, esquece de tudo isso, aí você corre atrás de terno de tropical inglês, de sapato de cromo alemão, de Omega. Mas você não esqueceu, esqueceu? Isso nunca. 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 Sabe o que acontece comigo diariamente? Eu levanto de manhã de uma cama cheirosíssima, limpinha, foi trocado o lençol e cobertor, sei lá, 3 dias atrás. Um banheiro me esperando com um chuveiro fumegante, com sabonete, desodorante, uma toalha felpuda, uma gaveta cheia de camisa, eu não uso nada 2 vezes, uma camiseta, cueca, meia, de monte lá embaixo na cozinha, me esperando café e os remédios, apesar que minha mulher vive brigando comigo, que como muito pouco. E depois acontecia a coisa mais importante. Eu pego o meu carro, eu trabalho ainda. Pego o meu carro, vou pelo caminho que eu quero. Se quiser, vou para o Beine, vou no Marginal. Meu amigo, eu sou livre. Desculpe. Gabriel, dá para entender por que você estabeleceu essa parceria, essa amizade. Isso aqui nós temos a história viva, né? Exatamente. Primeiro, como é que vocês encontraram o exato local do vagão onde ele foi libertado? Isso é incrível, né? O Andor, deu para perceber que ele tem, além de bom humor, ele tem uma memória incrível, extraordinária. Então, nós refizemos, né, todo o circuito, né, toda a trajetória que ele fez, desde a infância, né, passando pela Polônia, depois chegando até o sul da Alemanha. E a gente teve um pouco de dificuldade, inclusive, para encontrar Mühldorf. Ele falou agora que o governo alemão convidou para inaugurar o campo de concentração de Mühldorf, porque na ocasião que nós estivemos lá, em 2014, era um campo que, na verdade, era um espaço, né, um bosque, onde as pessoas correm, se divertem com algumas placas indicativas. Mas ainda não tinha sido sacramentado. Ainda não tinha sido sacramentado. E a gente conseguiu chegar com as poucas referências que ele ainda tinha. E Cisral ficava bem próximo dali. O Andor tinha algumas referências, que era um lago, uma região de lago, e também a estação do trem e o próprio trilho, né? E a gente foi indo de carro, se aproximando, e de repente a gente parou próximo a uma estação, descemos. Tinha um senhor alemão que estava parando numa loja de conveniência.
E eu insisti ao Andor, eu fui um pouco chato nessa viagem, né, de pesquisa. Eu pedi ao Andor que perguntasse para ele se havia alguma referência sobre algum grupo de judeus que foi libertado naquele lugar. E, para nossa surpresa, não só tinha referência, como todo ano os judeus sobreviventes eram homenageados. Eles tinham um lugar, um marco. E, curiosamente, a gente devia estar ali a uns 200 metros dessa placa onde os judeus, né, onde é feita essa referência aos judeus que foram libertados. Então, é um marco histórico, realmente. A nossa equipe foi conversar com uma sobrevivente holandesa, Nanette Blitz-Koning, no Memorial da Imigração Judaica em São Paulo. Na entrada dos campos havia um cartaz deste tipo, onde estava escrito Arbeit macht frei. Em alemão, o trabalho liberta. Mas quem entrava aqui dentro dificilmente sairia com vida. Qual o campo que você... Bergen-Belsen. A senhora tinha alguma fuga mental, algo que a senhora imaginava para te ajudar? Não, eu falei que eu iria sobreviver. Por eles, ninguém iria sobreviver para não contar a história que tinha acontecido, né? Vocês que vivem seguros em suas cálidas casas, vocês que voltando à noite encontram comida quente e rostos amigos, pensem bem se isto é um homem que não conhece a paz, que luta no meio do barro por um pedaço de pão, que morre por um sim, por um não. Pensem bem se isto é uma mulher, sem cabelos e sem nome, sem mais força para lamentar. Vazios os olhos, frio o ventre, como um sapo no inverno. Pensem que tudo isto aconteceu. Eu lhes mando estas palavras. O Memorial do Holocausto foi criado basicamente para a preservação da memória dos 6 milhões de judeus mortos na Segunda Guerra Mundial. No início, eu tinha uma infância muito feliz. Nós viajamos, nós íamos para a Suíça, mas depois foi complicado, para dizer nada, o mínimo. Nós fomos perseguidos, né? Os alemães, por eles, nenhum judeu iria sobreviver. Tinha mala sorte que eu sobrevivi, para que não contasse, né, que já tinha acontecido. Nós tínhamos acesso a parques, escola, ia para uma escola judaica, e a Estrela. E eu guardei a minha, que era usada aqui. Anne Frank, nós fomos para a escola juntos. Ela estava na mesma escola que eu. Você se lembra dela? Sim, como muitos outros também. Ela era muito inteligente, ela gostava de escrever. Foi no campo Bergen-Belsen. Meu irmão foi primeiro, eu acho que ele foi morto ao chegar no campo, porque eles mataram. Infelizmente. Bergen-Belsen não era um campo de extermínio, mas as condições eram tais que muitos morreram. No final do museu, a gente se depara com esta figura tão conhecida, Anne Frank, uma menina que com 12 aninhos escreve um diário num esconderijo em Amsterdã. E ela mal sabia, quando escrevia o diário, que uma das frases de seu diário ficaria tão famosa. A frase diz: apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana. Eu sobrevivi porque eu era jovem e consegui, né? Eu pesei, quando eu voltei, eu acho que menos que 30 quilos. E demorou para eu me repor, porque não podia dar muita comida de vez. Porque não tinha como, né? O estômago não aceitava. Eu tinha tuberculose
ao fim quando eu cheguei. O que se importa, e nós precisamos alertar, que o governo do Terceiro Reich retirou esta pessoa, este indivíduo, de seu cotidiano. E isto ninguém tem o direito de fazer. O que traz felicidade para a senhora hoje? Felicidade? Ser casado com meu marido. Ele é um homem maravilhoso, né? Felicidade para você poder escolher o caminho que quiser para ir para o trabalho, né? É. Tudo para mim é felicidade diariamente. A vida para mim é muito preciosa. Perdão, não a minha vida, a sua, do pessoal, do cachorrinho. Aliás, a única coisa que é importante, o resto é resto. Quando você saiu da Hungria, você pensou direto no Brasil? Você não considerou Israel como uma possibilidade? Nem pensar. A minha mulher descobriu, sabe quando eu era judeu? Quando prenderam a Eichmann aí na Argentina, porque aí me explodiu, eu não posso deixar de ser judeu, sabe? Você não tinha contado nada para Não, eu cheguei aqui, eu não queria saber de judeu. Estou falando que... Você não contou na história da sua vida para sua mulher? Não. Só depois? Sim. Você guardava isso tudo dentro de você? A que preço? Difícil, mas eu estava muito magoado, sabe? Eu achava tão injusto, sabe, de tudo que aconteceu. E pesou uma outra coisa para mim, que aliás me pesa até hoje. A única conta que eu ainda não consegui fechar, contabilizar, eu tinha uma mãe de 36 aninhos, eu olhando de olhos de adulto, gente muito boa, e uma mãe excepcional, era minha amiga, eu sabia quanto me amava. Sabe como ela morreu? Enlouquecida, dia 6 de outubro de 44, soube quem acompanhou, que a tia que voltou de fome, foi para a câmara de gás. Essa aí... não tem dia que não me lembre dela. E aí que talvez eu não sou suficientemente gente, que eu digo que Deus quis assim, porque eu não posso imaginar que o Deus podia querer uma coisa dessa. Dá para entender? Dá para entender. Vamos ouvir a história de outro sobrevivente Pois agora. não. Tom Venetianer, que sobreviveu. Parte da família dele conseguiu sobreviver num golpe de sorte. Meu nome é Thomas Venetianer, nasci na Tchecoslováquia e sou sobrevivente do Holocausto. Eu perdi praticamente toda a minha família durante o Holocausto. Eu tinha 7 anos, era uma criança. Nós éramos 30 pessoas, meus tios, minhas tias, minhas avós. Mamãe e eu nos levaram para um campo de concentração chamado Terezin, que fica hoje na República Tcheca, e o meu pai foi levado para um campo na Alemanha chamado Sachsenhausen. Nessa separação é que a primeira vez eu vivi uma situação altamente traumática. No momento da separação, meu pai quis me abraçar. O comandante-chefe correu para o meu pai, agarrou meu pai, xingou meu pai, jogou ele no chão e quebrou a clavícula dele com um cacetete. E eu, minha mãe, presenciando essa cena. Essa cena está marcada. Eu não sei como, mas essa cena está marcada na minha cabeça. Eu jamais esqueci dessa cena. E não precisou a minha mãe me contar. Você se torna adulto muito rápido em situações desse tipo. Mas, para mim, a sensação forte que ficou é que eu raras vezes via a minha mãe
E eu tinha medo de várias coisas, né? Não era apenas dessa sensação de abandono, mas eu tinha medo, por exemplo, de ver um soldado que no meio da rua, por motivo qualquer, batia em algum adulto ou então atirava nele e matava. Era comum ver cadáveres. Depois tinha a questão do inverno. A sensação de frio existia porque roupas não tínhamos, cobertores não tínhamos, sapatos não tínhamos, chapéus não tínhamos nada que nos protegesse. 20, 25 graus abaixo de zero e éramos obrigados a tomar banho em água gelada. Mas talvez a sensação, vamos dizer, que marca muito forte a sensação de fome. Nós recebíamos uma ração diária de sopa e de um pedaço de pão. Mas o gosto desse pão era quase incomível. Ele era amargo. Meu estômago, não só meu, mas de todas as crianças com as quais eu convivia, fazia ruídos, barulhos de fome. Eu, na época, eu tinha criado a imagem de que eu 7 vezes sobrevivi. E é verdade isso. Os alemães receberam ordens de Berlim de que todos os sobreviventes dos campos deveriam ser evacuados e levados para o território alemão a pé, sem comida. Isso passou a ser conhecido como as Marchas da Morte. Meu pai estava lá. Meu pai, de fraqueza, ele caiu. E imediatamente o soldado atirou nele. E ele ficou 3 dias agonizando na neve. Que a coluna tinha que andar. A Cruz Vermelha Polonesa sabia dessas Marchas da Morte e eles começaram a andar com ambulâncias pelas estradas polonesas e uma dessas ambulâncias passou por onde papai estava morrendo e acharam ele vivo, quase 3 meses depois que nós voltamos. O principal motivo pelo qual eu faço esse trabalho é o movimento que se formou já vários anos atrás de negação do Holocausto. A negação do Holocausto é uma tentativa dos movimentos de direita radical, fascistas, de neonazistas, de negar que o Holocausto aconteceu. Eu posso afirmar tranquilamente perante vocês e quem quiser ouvir de que eu estava lá. Eu sou a história viva. Tom Venezianeiro estava lá e está aqui, nos honra com sua presença. Muito obrigado, Tom, por ter vindo ao programa. Obrigado pelo seu convite, Bial. Obrigado pelas meninas que me trataram como um príncipe. Mas eu vi que durante o pequeno documentário que nós fizemos, você ainda se emociona toda vez que você vê isso e isso não passa, né? Jamais. Jamais. O que o Andor falou de que nós nunca saímos de lá. As minhas filhas vivem dizendo isso. Você jamais saiu de lá. Em que ano você chegou no Brasil? Em 1948. Mas chegamos aqui a despeito da proibição de judeus entrarem no Brasil. Foi um documento que um padre nos batizou que permitiu que nós viéssemos ao Brasil. Eu falei desses 7 milagres porque efetivamente não existe. Aqui nós temos dezenas de testemunhas de que não existe outra explicação para nós estarmos aqui vivos do que um milagre, ou vários milagres. E que vida você fez no Brasil? Que família você criou no Brasil? Você se casou? Eu conheci uma moça que é húngara, de Budapeste, Beszél magyarul. Muito obrigado pela sua presença, Tom. Bem-vindos de volta à nossa conversa com o sobrevivente do Holocausto, Andor Stern.
o historiador Gabriel Pierin. Durante a Segunda Guerra Mundial, 6 milhões de judeus e outras minorias foram exterminados como resultado da, entre aspas, solução final traçada por Adolf Hitler. Andor Stern sobreviveu. Então, Gabriel, por que era importante levar o Andor para fazer de novo todo aquele percurso a seu lado? Bom, primeiro, assim, a necessidade de tornar a história dele pública, né? Essa história é fantástica. E claro que ele tem essa memória privilegiada, mas ao mesmo tempo eu senti a necessidade de resgatar ainda um pouco mais da memória dele e eu, particularmente, que evidentemente não vivi esse horror, senti um pouco dos lugares também. Essa minha estada com o Gabriel também não foi difícil para mim. Tinha uma outra coisa que não tem nada a ver com o que nós estamos fazendo lá, que me bateu muito. Por exemplo, em todos os campos, como standard, tinha um equipamento que era um gancho e uma forca, onde qualquer capo tinha direito a pegar você de... Enfocar. E quando eu vi aquilo, eu pensei que eu não ia... Aquilo foi para mim uma coisa horrível, mas me refiro. Isso é na entrada de Auschwitz? Isso. Aí é Birkenau, Auschwitz-Birkenau. Que é o campo 2, né? Quando o Andor fala, é um complexo de campos, né? E esses eram os alojamentos? Esses eram os alojamentos onde estava. E esse é o local da libertação, a placa em homenagem aos sobreviventes em Cisrael. Andor, o que você tem a dizer para quem nega o Holocausto, diz que nunca existiu? Eu não tenho argumento, porque eu conversar com um sujeito tão idiota, tão desajustado, que ele acredita que não tenha sido acontecido. Eu não tenho argumento. O que eu vou fazer? Vou pegar ele, vou levar para Auschwitz, olha aí, olha essa vitrina aí onde tem sei lá quantas toneladas de cabelo, quantos milhões de óculos, quantos sapatinhos de... Você esteve em Auschwitz? Você lembra daquela vitrine? Melhor nem dar conversa, né? Não consigo. Andor, o Brasil em que o Tom chegou, em que você chegou, representava para a Europa naquele momento a terra da esperança, de promessa para tantos refugiados. Hoje o Brasil padece de uma falta de esperança. Aquele Brasil luminoso que te atraiu, que te trouxe para cá, não existe mais? Não. Não existe, mas eu tento renovar aqui a lista de novo nas minhas conversas. Eu estou muito triste, porque, principalmente, o que me trouxe de volta numa grande parte foi a minha mãe, porque ela adorava o Brasil, adorava São Paulo. Contava coisas assim, ela subia no bonde, se não encontrava na hora o trocadinho, um cavalheiro levantava, oferecia o lugar e não pediu o telefone, não. E o pessoal respeitava as mulheres. A beleza do Brasil, as comidas. Ela era entusiasta do Brasil. Que, em parte, essa saudade do desconhecido, uma das razões que eu porque sua mãe falava para você. Exatamente. Mas com todas as nossas mazelas, eu ainda quero ficar aqui, eu não quero viver em lugar nenhum. Quando eu vou, quero ficar 2 semanas fora, porque tem alguma coisa de... me atrai muito a gente. Nós somos especiais. Muito orgulho, eu estou muito agradecido por poder viver no Brasil. Muito obrigado, Andor. Muito obrigado. Gabriel. Muito obrigado também, Gabriel. Eu acho que é muito importante esse trabalho que você faz com o Andor. Queria falar um pouco, eu também sou filho de refugiados, e a Alemanha, depois de tudo que aconteceu, passou a ser um exemplo para todos os países, inclusive para o Brasil. Porque não é permitido aos alemães esquecer de algo que é insuportável lembrar. Mas eles lembram. E nós, brasileiros, também temos em nossa memória os nossos holocaustos particulares, mais de 300 anos de tráfico negreiro, de escravidão, para não esquecer também. Então, acho que todos nós, alemães, brasileiros, chineses, nós fazemos parte do projeto humano. E a gente não pode esquecer onde pode nos levar o ódio.
Não é mesmo? Quantas vidas foram ceifadas, né? Quantas mentes brilhantes, né, deixaram de existir, quantos sentimentos foram dilacerados em função do ódio, né? Seja por meio da escravidão, por meio das ditaduras, por meio do Holocausto. Então é uma missão que a gente tem como comunicador, historiador, professor, como cidadão do mundo. É isso aí. Não permitir que isso volte a acontecer. Vamos ficar com a mensagem final do sobrevivente Tom Venetiani. Eu gostaria que acontecesse que a humanidade se conscientizasse de que a causa disso é o ódio, é a raiva, é discriminação, xenofobia, etc., etc., mas que se queremos paz no mundo, nós precisamos aprender a respeitar e a tolerar as diferenças.